Ok, sincronizando. Recentemente eu vi que o Anderson Silva vai lutar contra o influenciador Jake Paul. E o que me impressionou foi que, nessa luta, o Anderson Silva vai receber o maior cachê da carreira dele. O Anderson Silva, que foi um dos maiores do UFC, considerado por muitos o GOAT, já lutou contra muitos nomes de peso, mas mesmo assim, o que vai mais trazer dinheiro para ele é uma luta de boxe contra um cara que recentemente ingressou no boxe. De duas uma, ou o UFC não paga bem, ou o boxe paga demais. E talvez seja por isso que os influenciadores decidiram lutar entre si. Vocês se lembram da luta do Popó contra o Whindersson Nunes, né? Pois então, os dois arrecadaram cerca de 25 milhões de reais. Popó, 4 vezes campeão mundial. O Whindersson Nunes nunca lutou profissionalmente. Pensando assim, não parece uma boa ideia pro Whindersson. Mas, se você for olhar do lado financeiro, você tá trocando 20 minutinhos no ringue por alguns milhões no bolso. Pensando assim, não parece uma má ideia. Tudo bem que você pode ter uma lesão cerebral aqui e outra ali, mas se você sobreviver, você vai ter mais uns milhões no bolso. Depois desse soco, eu pensaria se eu continuaria ou não. O Whindersson enxergou um mercado fora da comédia que estava funcionando muito bem lá na gringa e que poderia funcionar aqui no Brasil, que é o boxe de influenciadores. Mano, você tá ligado que isso tem uma oportunidade maravilhosa aí. Claro que sim. Eu vivo de oportunidades. Ele abriu o mercado para outros influencers. Não é à toa que o Christian Figueiredo e o Dinho Alves também utilizaram do esporte para atrair atenção e, consequentemente, gerar muita grana. Essa mistura de boxe envolvendo os influenciadores começou lá nos Estados Unidos, quando o youtuber americano Logan Paul desafiou o youtuber inglês KSI para uma luta de boxe. Pelo fato de ambos serem famosos, obviamente eles esperavam muitas vendas de ingressos, pay-per-views, patrocínios de marcas e entre outros. Porém, as coisas começaram a crescer rapidamente. O que começou como um simples evento se tornou em um hiper mega negócio, gerando cerca de 11 milhões de dólares, o que dá aproximadamente 57 milhões e 800 mil reais. Seguindo o mesmo caminho, seu irmão, Jake Paul, que tinha começado a praticar boxe recentemente, resolveu testar também, então desafiou um jogador da NBA. Depois disso, percebendo o mercado milionário do boxe, ambos começaram a desafiar lutadores de verdade, lutadores profissionais, no qual acabou gerando muito mais grana. E o negócio cresceu mesmo quando Logan Paul percebeu que poderia desafiar Floyd Mayweather. Floyd Mayweather versus Logan Paul could be one of the most historical fights ever. Small man, you quit 6. How do you feel, champ? Welcome everyone to the official Mayweather versus Paul. Quando você luta contra o Floyd, meu amigo, você está basicamente garantindo a sua aposentadoria, porque uma luta que tem ele é certeza que vai gerar milhões de dólares em vendas, em pay-per-view, em patrocínios, entre outros. E já que você tá fazendo parte dessa luta, uma fatia vai vir pra você. Eu já explico mais sobre como funciona essa partição de dinheiro entre os lutadores. Mas só pra vocês terem uma noção, a luta do Logan Paul contra o Floyd Mayweather arrecadou mais de 80 milhões de dólares. Então aí você começa a entender o porquê os influenciadores estão querendo se aventurar nos rings. Tem muita grana nesse mercado. Mas da onde vem toda essa grana? Existem bolsas de 100 mil dólares. E também existem as bolsas de boxe, conhecidas como purse. Pegando como exemplo uma das maiores lutas da história, que foi Floyd Mayweather versus Manny Pacquiao, essa luta teve uma bolsa avaliada em 500 milhões de dólares. A bolsa ou a purse é a mesma coisa que o prêmio, a premiação da luta. No caso dessa luta do Floyd versus Pacquiao, a bolsa foi repartida 60% para o Floyd, ou seja, 300 milhões de dólares para ele, e 40% para o Pacquiao, que dá
200 milhões. Então cada um levou uma parte aí, um mais e o outro menos, e vocês já vão entender o porquê. Já na luta do Logan Paul versus o Floyd, foi arrecadado 100 milhões de dólares. Só que aí não foi 60 pro Floyd e 40 pro Logan. Nessa, o Floyd ficou com 80% e o Logan com os 20%. E aí você pode estar se perguntando, mas por que dessa variação? 20% só para um e 80% pro outro? Como que essa porcentagem é repartida? É simples, a bolsa é feita de quantas pessoas compram os ingressos, os pay-per-views e outros tipos de assinatura. No caso da luta do Pacquiao contra o Floyd, a bolsa foi composta dessa forma. 69% veio da venda de pay-per-view, 17% de ingressos, 8% e 3% de outros streamers e os últimos 3% de outras fontes. Isso nos mostra que, já que a bolsa é composta por venda, o lutador com a maior fanbase, com a maior influência, vai automaticamente contribuir mais para a bolsa. Ele consegue, através da sua imagem e influência, vender mais. Então nada mais justo dele receber uma fatia maior. O Logan, mesmo com toda a sua influência, ficou com apenas 20%. E o Floyd, por ser do boxe, por ser do esporte e ter mais influência dentro do esporte, ficou com 80%. E fora o prêmio que cada um leva, eles ainda conseguem monetizar de várias outras formas. Uma delas é através de patrocínios pessoais, marcas próprias e muito mais. O céu é o limite, você pode vender basicamente qualquer coisa. Quando você tem uma audiência, você pode oferecer inúmeros tipos de produtos para eles. Então, já que o quanto que cada um vai receber depende da sua capacidade de atrair pessoas, faz com que role muito hype antes das lutas, muitas provocações e jogadas de marketing. Eu não deixava, mas eu não deixava mesmo. A ideia é hypar para que o interesse aumenta e atraia mais pessoas. Talvez até criar umas tretas fakes para vender mais. Teve a briga do Christian Figueiredo com o Dinho Alves, se vocês quiserem comentar. Oh, mano. Então, verdade quanto a terra plana. Eu não disse nada. Quem disse aí foi o Igão. Agora, sabendo que a indústria do boxe rende e rende muito, com certeza a gente vai ver várias outras lutas envolvendo influenciadores. Talvez um Júlio Cocilo versus Whindersson Nunes, já pensou? Se pá, venderia mais do que a do Popó versus Whindersson, hein? E o Júlio já mostrou que soco é com ele mesmo. E receber também. Mas e vocês? O que vocês acham dessa mistura do boxe com os influenciadores, com os famosos? É no mínimo inusitado, né? O que acaba sendo interessante. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado da explicação de como funciona a economia, como que funciona a indústria do boxe. E se quiserem que eu traga mais vídeos como esse, nesse estilo, peço para que deixe muito like aqui embaixo. Muito mesmo. Porque isso ajuda a divulgar, isso ajuda a espalhar o meu trabalho aqui. E se você não for inscrito já, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima, valeu, falou!